Honramos e damos as graças ao Deus eterno, Melquisedeque Lisbete, ao Cordeiro fêmea, Cristo Lisbete, seja o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Profeticamente se disse em Isaías 52:6: Portanto, meu povo saberá meu nome. Por esta causa, somente por esta maneira, naquele dia, no cumprimento dos tempos, porque eu mesma que falo, eis que estarei aqui presente. Outra versão apresenta assim: mas virá no dia em que meu povo reconheça e saiba que eu, que lhe falei, sou o Senhor. O nome próprio de Deus não foi dado a conhecer até que Deus Mãe, Jesus Cristo fêmea, a Salvadora ungida, estivesse revelada em um corpo físico. Assim é que podemos ver, escutar e tocar, porque sua manifestação é pública entre o seu povo fiel. O homem incrédulo e nécio é o que não honra a dualidade do Deus vivo, Melquisedeque Lisbete, e com essa atitude faz a afronta a que diz em João 14:9: o que viu a mim, viu ao Pai, seu esposo, porque eles são dois em um. Honrando a dualidade de Deus, é que cumprimos o mandamento que nos outorga a vida eterna. Honra ao teu pai, Melquisedeque, e à tua mãe, Cristo Lisbete, para que os teus dias se prolonguem na terra, para que vivas uma longa vida, que Melquisedeque Lisbete, teu Deus, te dá. Êxodo 20:22. Somente assim viveremos para sempre com eles. Hoje nós, seus filhos imortais, conhecedores do nome próprio de Deus Pai e Mãe, honramos a dualidade de Deus como dois em um, Melquisedeque Lisbete. Analisando o outro ângulo do tenebroso mistério de maldade de Moisés, o homem de pecado, que foi exposto por Cristo Lisbete, podemos afirmar com propriedade o seguinte: a maldade, a má vontade, a iniquidade de esconder a verdade de Deus com sua esposa, a dualidade de Deus, ficou no coração do dragão, o pai da mentira. Ele escreveu isso em sua lei e difundiu como doutrina por toda a raça humana. E ninguém ficou isento, inclusive os grandes homens da Bíblia. Essa doutrina retorcida afogou e erradicou a todas essas gerações, figura do famoso dilúvio nos tempos de Noé. Outro corrupto de entendimento naufragou por não crer na dualidade de Deus como pai e mãe. Com a perspectiva da voz de mando, Cristo Lisbete, hoje finalmente podemos entender essa enigmática figura do dilúvio, onde vemos a aniquilação do homem terrenal por sua desobediência à Salvadora, o Cristo. Ao mesmo tempo, molda-se claramente o plano de salvação, porque Deus, como Criador e como essa dualidade divina, não deseja a morte de nenhum de seus filhos, nem dos ímpios. Obviamente, esse dilúvio representa o império de morte de Moisés, o destruidor, onde seu mandato teria fim, como narra Hebreus 2:14, se esclarece: Deus não destrói nem mata aos seus filhos. São os próprios filhos os que se apartam e escolhem a vida ou a morte com o seu livre arbítrio. Se lê em Gênesis 9:13, meu arco, Cristo Lisbete, coloquei nas nuvens, nas mentes de seus filhos, o qual será por sinal do pacto entre mim e a terra, os homens. Por isso, Cristo Lisbete é esse arco-íris, a mediadora entre Deus e os homens. Ezequiel profetizou o papel do Cristo como a glória de Deus Pai. E João, em outra visão similar, descreve esse arco-íris como a graça e a fidelidade do trono de Deus.
Leiamos Apocalipse 10, 1. Vi descer do céu a outro anjo forte. Cristo lhes bete, envolvido em uma nuvem, seus filhos amados, com um arco-íris sobre sua cabeça. Ela é o pacto eterno, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recordemos que o pacto de Deus com seus filhos é na mente ressuscitada. Ali é onde escreveu seus mandamentos, não em tábuas de pedra, figura das mentes rebeldes, de dura cerviz, figura desse dilúvio, esses desejos carnais, essa multidão de contratações que afogam a semente do Espírito de Deus. Em Gênesis 6:12 se lê que Deus viu a terra aos homens insensatos e estavam corrompidos, seguindo ao ensinamento de Moisés. Haviam se corrompido por não seguir o caminho de vida ao Cristo. Deus os colocou para escolher, e ao escolher a senda antiga, a doutrina de Moisés, esse dilúvio os destruiu. Não foi Deus, como narra o verso 13 de Gênesis 6. Ao apresentarmos a Deus como a vida ou a morte nesta nova dispensação, ou seja, ao mostrarmos o que é a vida, somente a mensagem de Melquisedeque Lisbete, e a morte, que é o caminho das trevas, onde somente a morte, toda a mensagem que não seja a de Melquisedeque Lisbete, e o fato deles não escolherem a vida, decidiram entrar pela porta larga. E é muito fácil andar pelo caminho que leva à perdição, pois é um caminho largo. Por isso, muitos insensatos escolheram esse caminho e vão direto à destruição. Moisés, por sua desobediência, foi o que trouxe a maldade, esse dilúvio, e aniquilou assim a todo ser vivente que preferiu andar nos deleites temporários de sua carne e os apartou de sua presença, se foram ao Hades, ao Seol, ao inferno, ao Abadom ou às câmaras da morte espiritual. Não gozaram dos deleites eternos do Espírito, a terra prometida. Se esse dilúvio representa Moisés e seu projeto de iniquidade, a arca de Noé representa nossa mãe, Cristo Lisbete, onde a vida, bem se lê em Gênesis 6:18. Mas estabelecerei meu pacto contigo, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Verso 19. E tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para que tenham vida contigo. Macho e fêmea serão. A arca é Cristo Lisbete, o ventre espiritual, dando a luz aos filhos que andam na ordem perfeita de Melquisedeque Lisbete, filhos que fizeram a reconciliação na mente. Somente respeitando essa ordem se tem vida dentro de seu reino. Bem se lê em Romanos 1, 19 e 20. Porque o que de Deus se conhece lhes é manifesto, pois Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder e deidade, como 2 em 1, se fazem claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo entendidas através das coisas feitas, de modo que não tem desculpas. Os malvados que querem justificar sua desordem não têm desculpa. Bem nos disse nossa mãe espiritual que o aprendido em nossa mente é refletido em nosso entorno. Por isso, o que não está aprendendo da Espírito Santa, Cristo Lisbete, tem uma mente vazia e desordenada. Por isso, é certo que Moisés e todos os que se constituíram insensatos como ele, que se conhecem hoje como as virgens insensatas, conheceram a Deus Melquisedeque Lisbete, mas não quiseram adorar-lhe como Deus, nem dar-lhes as graças pelo borrão em conta nova,
Em troca, começaram a inventar ideias nécias sobre Deus. Como resultado, a mente deles ficou em escuridão e confusão, vazia e desordenada. Afirmavam ser sábios, mas se converteram em completos nécios e, no lugar de adorar ao Deus imortal e glorioso que venceu a morte, para que eles não morressem, renderam cultos a ídolos que eles mesmos criaram com forma de simples mortais, pessoas que não têm a sabedoria de Deus para vencer a morte e terminam morrendo por não dar glória ao verdadeiro Deus que criou todas as coisas espirituais e que vive para sempre. Falando sobre o dilúvio, vejamos outro detalhe em Gênesis 7:12. E houve chuva sobre a terra 40 dias. Neste caso, houve chuva da malvada lei mosaica, figura do ensinamento errado de morte do edificador, afogando assim aos filhos insensatos que beberam das águas amargas. Hoje, os filhos insensatos não têm desculpa, porque se escutaram a mensagem do edificador, também escutaram a mensagem de Cristo lhes bete e escolheram o caminho de morte no lugar do caminho de vida. Por isso hoje se entende claramente este verso, Gênesis 7:11. Naquele dia foram abertas todas as fontes do grande abismo. A malvada lei de Moisés e a do edificador, e as cataratas dos céus foram abertas. Os filhos de Moisés e do edificador seguiram com as águas amargas o mesmo véu, o mesmo ensinamento errado de morte. Sempre esteve presente o Cristo quando queria salvar aos seus filhos de sua mente carnal. Os antigos beberam da mesma bebida espiritual como nós. Escrito está em 1 Coríntios 10:4. E todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que o seguia. E a rocha era Cristo. Se lembram quando o edificador mencionava sobre uma mulher que sempre o seguia e que ele fugia? Bom, nossa mãe mencionava que dias antes de morrer, ele lhe disse que ela era essa mulher que o seguia. Claro, agora é que podemos entender isto claramente, e é porque ela era o Cristo que o seguia para ajudá-lo, e somos testemunhas disso. Tanto assim foi que alguns diziam que ele estava pregando a lei desde que estava com Lisbete, e é porque ela mudou a sua vida, trazendo uma ordem. Todas as festas, o fumo e as bebedices acabaram, porque ela estava tratando de ajudar. Esse é o amor de Melquisedeque Cristo Lisbete, que veio para servir e nos ajudar. Mas não há pior cego do que o que não quer ver, e as insensatas não puderam reconhecer o oportuno socorro que Deus pôs diante delas. Todos tiveram a oportunidade de escolher entre as fontes do grande abismo, o Seol, as trevas, o inferno, o Hades ou a terra prometida, figura da rocha espiritual, o ensinamento de Cristo Lisbete que proporciona a eternidade. A frase, naquele dia foram abertas todas as fontes do grande abismo e as cataratas dos céus, é a informação equivocada sobre Deus, é o mesmo império da morte. Esses outros deuses que usurparam a mente dos homens ao desprezar ao Deus vivo, falando mentiras sobre Deus. Há um abismo, há uma separação entre o homem e seu Criador por alimentar sua mente almática com a informação dessas águas amargas representadas nas opiniões ditatoriais da lei de Moisés. Outro dado interessante sobre esse dilúvio encontramos em Gênesis 7:4 e verso 12.
e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. É a mesma figura de Moisés, Satanás, quando decidiu afastar-se de Cristo por sua própria conta e antes da vida preferiu o deserto, a senda antiga, a sequidão de sua mente almática, onde afogou a semente de Deus sem dar fruto. Se lê em Números 14, 29, e neste deserto cairão vossos corpos, todo o número dos que foram contados dentre vós, de 20 anos para cima, os quais murmuraram contra mim, vós, na verdade, não entrareis na terra prometida. Se repete a história. Como Deus disse, andaram 40 anos no deserto de sua mente, buscando a terra prometida da sua maneira, em um lugar distinto, não debaixo dos ensinamentos dos mananciais de água viva, senão tudo ao contrário. Deus sempre esteve presente em todo este projeto, e ao rechaçar a sua esposa, são presas fáceis da envenenada doutrina de Moisés, esse dilúvio que os destruiu. Hoje acontece o mesmo ao ler a Moisés, o edificador. Ainda lhes resta o mesmo véu, porque creem nessa falsa doutrina, que somente por Cristo Lisbete é tirada. Nossa mãe nos esclarece. É verdade que ele não edificou o nosso corpo espiritual, mas chamamos edificador, porque edificou sim a sua casa, em sua mente e nas mentes das insensatas, mas sobre a areia. E por isso o que ele pregou caiu, e foi grande a sua ruína. E também será grande a ruína para todo o que siga esses ensinamentos errados. Todos os filhos rebeldes e insensatos que desejaram roubar a glória de Cristo e ocupar seu lugar como Moisés, João Batista, Paulo e etc., pereceram no deserto de sua mente seca. Todo homem ao qual faltar conhecimento morrerá. Qual conhecimento? A lei do Espírito de vida, a palavra feita carne, o Cristo, a quem Moisés desprezou. Por isso o mundo antigo foi aniquilado, incluindo os supostos grandes homens de Deus. Se lê em 2 de Pedro 2, versos 4 e 5. Porque se Deus, Melquisedeque Lisbete, não perdoou aos anjos que pecaram, aos patriarcas, profetas e a todos os mal chamados heróis da fé e o resto do povo de Deus que seguiu a Moisés, senão que lançou-os ao inferno, eles se apartaram e ficaram com as suas mentes entenebrecidas, sem a luz da verdade, os entregou a prisões de escuridão para ser reservados para o juízo. Somente Cristo Lisbete, a esposa de Deus, os julga hoje. Foram insensatos, por isso morrem. Verso 5. E se não perdoou ao mundo antigo, senão que guardou a Noé, pregoeiro de justiça. Hoje sabemos que Noé morreu, portanto também foi um incrédulo. Devemos julgar bem as coisas e também ter a capacidade de examinar e assegurar que não estamos fazendo coisas que pensamos que estão corretas, mas fazemos por razões equivocadas. Por isso não podemos nos perguntar por que algumas pessoas que ouviram a mensagem de Melquisedeque Lisbete morreram. E é porque ninguém conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o espírito que está nessa pessoa. Sigamos lendo o verso 5. Senão que guardou a Noé, pregoeiro de justiça, com outras 7 pessoas, trazendo dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Nesta intenção de salvar a sua criação, o Cristo quis salvar a Noé. Mas todos perecem por serem ingratos. Hoje nós somos testemunhas
de como Deus profetizou em Deuteronômio 30:19 a esse mundo antigo, a Moisés e a todos os insensatos como ele, ao apresentar-lhes a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Eles preferiram a doutrina de morte de seu pai, o diabo Moisés, figura do dilúvio. Por isso foram destruídos. Somente Cristo Lisbete, figura da arca, o ventre espiritual, pôde trazer à tona ao seu povo, parindo uma nação em um dia. Nós, os que, igual a Cristo Lisbete, caminhamos sobre as águas, esse povo grande e forte apartado para a sua glória nos tempos de sua segunda manifestação. Portanto, o conceito teológico do Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma aberração doutrinal. Não existe essa trindade como tal, senão a família espiritual, como o Pai, Melquisedeque, a Mãe, Cristo Lisbete, a Espírito Santa, e o Filho da promessa, suas primícias e jafetitas. E são nestes filhos que se manifestam as gêmeas, as duas nações, as duas naturezas, essas duas mentes, tanto a espiritual como a carnal. Somente a doadora de vida nos explica as figuras. Nesse caso, a teologia e os cientistas não conseguem explicar a magna inundação ou o dilúvio. Creem que foi um fenômeno cósmico e chegam a afirmar que as águas cresceram e logo permaneceram sobre a terra. É como recordar o mundo primitivo, completamente líquido. Segundo eles, devido às proporções da catástrofe, o dilúvio não se pôde apagar da memória da humanidade, porque esta história se difundiu. Não podem ver mais além da palavra escrita e veem este evento como um simples acontecimento sobrenatural. Outra figura utilizada por Noé foi a pomba, para saber se após o dilúvio havia terra seca, figura de conhecer se havia boa terra para semear a semente do Evangelho eterno. Claramente, esta figura é Cristo Lisbete, porque ao regressar à arca, trazia no bico uma folha de oliveira, figura de seus filhos espirituais. Se lê em Salmos 128:3. Tua mulher será como a videira, que leva frutos para os dois lados de tua casa, teus filhos como plantas de oliveira ao redor de tua mesa. Deus, Melquisedeque Lisbete, já havia advertido a Noé das coisas que estavam por vir, caso se apartasse da fé de Cristo, e ainda que por um tempo estivesse com ela, salvando a si e a sua família, logo retrocedeu. O mesmo acontecimento se repete hoje com os que retrocedem após ter conhecido a verdade. Amada Mãe de Deus, Cristo Lisbete, nossa Salvadora, hoje sabemos claramente teu importantíssimo papel como a arca espiritual de Deus em nosso meio. Esse ventre espiritual que dá a luz aos teus filhos herdeiros da terra prometida. Profeticamente, disse Deus, Melquisedeque Lisbete, em Isaías 51, 4-8. Estai atentos a mim, povo meu, e ouvi-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e minha justiça para a luz dos povos. Próxima está minha justiça, saiu a minha salvação, e meu braço forte julgará os povos. Me esperam os da ilha, e em meu braço põe sua esperança. Levantai aos céus vossos olhos, e mirai embaixo a terra, porque os céus serão desfeitos como fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa de vestir, e da mesma maneira perecerão os seus moradores. Mas minha salvação será para sempre, minha justiça não perecerá. Ouvi-me, os que conheceis a justiça de Deus, povo em cujo coração está minha lei.
Não temais afronta de homem, nem desmaiais por seus ultrajes. Porque como as vestes serão comidas pelas traças, assim como a lã será comida pelos vermes, mas minha justiça permanecerá perpetuamente, e minha salvação por séculos dos séculos. E profeticamente, isto já se cumpriu em ti, Mãe Cristo Lisbete. Verso 9. Desperta-te, desperta-te, vista-te de poder, ó braço de Jeová Melquisedeque Lisbete. Desperta-te, como no tempo antigo, nos séculos passados. Não és tu a que cortou a Raabe e a que feriu ao dragão a morte? Em grande maneira me alegrarei em Jeová Melquisedeque Lisbete. Minha alma se alegrará em meu Deus, porque me vestiu com vestiduras de salvação. A imortalidade me rodeou de manto de justiça, como o noivo me ataviou, e como a noiva adornada com suas joias. Louvores a Cristo Lisbete, agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, a confusão e incerteza dos ensinamentos errados de Moisés e do edificador, o que os acusava diante de nosso Deus dia e noite. Porque seus ensinamentos não puderam justificar a ninguém ante Deus. Deus lhes diz hoje: deixem todo esse ensinamento errado para trás, venham aos ensinamentos de Cristo Lisbete, para que possam ser justificados e possam receber o borrão e conta nova, e assim começar a agradar a Deus. Amém. Aleluia.